Pessoal, breve comentário antes. Primeiro, parabéns pelos agraciados com as medalhas da Feira de Ciência, e para que ninguém se sinta injustiçado. É possível, de repente, que quem foi melhor avaliado pelos dias, na sexta-feira, que foi o dia que eu não compareci, pelos jurados na apresentação, não tenham sido os melhores avaliados por mim, porque eu não avaliei só o dia da apresentação, eu avaliei tudo. As vezes que a pessoa me procurou, a maneira como ela se organizou, a maneira como ela foi escutando as minhas dicas. Ó, estudem sobre o assunto, vão atrás, me procurem, venham à tarde, ou marcou comigo à tarde e não apareceu, ou ficou de trazer tal coisa, eu ia atrás de tal coisa e não foi. Isso é que me fez fazer a avaliação, não foi o dia do show, o dia da apresentação. Às vezes uma equipe que de repente fez um trabalho super bonito nos bastidores e fez tudo bonitinho, não encantou os jurados como outra equipe que de repente não se dedicou tanto nos bastidores, mas no dia deu um show, fez um trabalho que acho que foi mais interessante. Ou seja, quem pediu, quero ser pontuado na feira pelos jurados em física ou matemática, né, e o trabalho tinha a ver, vai receber a nota que os jurados, que não foi o professor Otávio, não estava dentro dos jurados que medalharam vocês, e vai ter a nota do trabalho da Feira de Ciência, que eu acompanhei ao longo de todo o processo. Não teve nota baixa, entendeu? Mas é porque teve gente que se dedicou mais ao longo, fez um trabalho mais sério, e tem gente que se dedicou menos. Infelizmente eu não tenho recurso para medalhar a partir das minhas notas também, né? Mas fiquei feliz com a premiação, porque as pesquisas mostram. Uma das melhores maneiras de estimular o aluno é premiação por mérito. Né, tu premiar o cara que teve um grande desempenho. Eu acho, na verdade, também que uma grande medalha que a galera recebe é aquela medalha ali da participação no simuladinho do Enem, né, no estilo Enem, que a Positivo prepara, e que vocês ontem estavam lá, né, ontem eu percebi vocês comparando um com o outro. Espero que essa competitividade de vocês continue ano que vem, e que um tente vencer o outro, seja, né, na matemática, na física, na biologia, em qualquer outra matéria. Isso é saudável, essa competição. Não depois de ficar, seu burro, não isso. Mas de um tentar superar o outro e um tentar ajudar o outro, isso vale muito a pena. Galerinha, correçãozinha de uma tarefa de física, aliás, não custa uma breve revisão. O que é isso aqui, meu querido? Ó, espelho. A parte espelhada está cavada, né? Côncavo. E o que é isso aqui? Eixo principal. Vértice. Aí, se eu completasse a circunferência, ia ter um centro. Não, aquele ali não. Esse é o centro de curvatura. E bem no meio do vértice do foco, do vértice do centro de curvatura, foco, essa distância é chamada de distância focal, que quando comparado com o raio de curvatura, R é 2F. Tudo bem para vocês? Beleza? O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que atinge o vértice, ó, o macetezinho clássico da sinuca. E o raio que atinge o centro de curvatura volta sobre ele mesmo. São os raios característicos ou raios principais. Quando eu vou fazer um estudo de uma imagem formada por um espelho côncavo como esse, eu faço o seguinte estudo. Ó. Eu primeiro boto o objeto lá atrás do centro de curvatura. Alguém lembra as características da imagem sem colar? Eu tinha decorado isso. Eu não me dou trabalho de decorar. Não me dou trabalho de decorar. Eu faço um desenho rápido. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Onde os raios se encontram é que vai estar a cabeça da imagem. Agora tu fala. Invertida, menor, real, porque é feita de luz. Esta imagem é projetável ou não? Sim, se tu bota um papelzinho ali, ela aparece, a luz bate no papelzinho como se fosse um projetorzinho iluminando ali o papel. Real, toda imagem real é projetável. As que não são projetáveis são as imagens virtuais. Eu falo isso porque às vezes a questão fala uma imagem projetável, na verdade ele está querendo te dizer uma imagem real, né? A gente só tem que conectar uma coisa com a outra. O que vai acontecer se eu aproximar o objeto? Se eu aproximar o objeto, a imagem vai se afastar e vai ficar do mesmo tamanho. Não, maior eu digo do que era. Isso, maior do que era antes. Parabéns.
Então esse caso aqui é o divisor de águas. Quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também está no centro de curvatura e tem o mesmo tamanho. Continua virtual, não, continua real e continua invertida, de cabeça para baixo. Se eu aproximo ainda mais o objeto, a imagem se afasta e cresce. Então a imagem continua invertida, continua real, porém agora é maior. E aí tem aquela situação crítica, quando o objeto é colocado bem no foco. A imagem não vai conseguir ser desenhada porque os raios vão emergir do espelho paralelamente. Duas maneiras de falar sobre essa imagem. Ou a gente diz que ela é imprópria, eu acho que eu não falei a segunda maneira de classificar ela. Forma-se no infinito. Duas maneiras de falar. Então quando o objeto está no foco, ou tu diz imagem imprópria, ou tu fala a imagem forma-se no infinito. Por que a gente diz que a imagem forma-se no infinito? Porque como os raios emergem paralelamente, na geometria a gente fala, né, retas paralelas são retas que se encontram no infinito. Na verdade é uma brincadeirinha de geometria, né? Porque a gente sabe, pela definição clássica, retas paralelas mantêm a mesma distância uma da outra, nunca vão se encontrar. Mas quando tu olha, por exemplo, uma estrada... O quê? Essa teoria dá pra provar, não é? Com triângulos. Já não fez isso? De que duas retas paralelas se encontram no infinito? Não, essa eu não consigo provar, infelizmente. Eu consigo só demonstrar com uma noção de geometria. Sei lá, o meu professor do William, ele fez com triângulos, que cada vez o triângulo ia se aproximando mais, e ele ia mostrando que no infinito, uma hora os triângulos iam... Não, mas acho que ele te iludiu. Não, é que assim, ó, na verdade, mas parabéns, eu entendi a tua colocação. E é bonito tu ter me cutucado em relação a isso. É a mesma coisa que eu discuti do aluno do primeiro ano, que ele chegou dizendo que, professor, eu vi a prova de que divisão por zero não dá infinito. É fácil tu, né, convencer a pessoa de que aquilo prova de o que está acontecendo, né? O negócio é o seguinte, ó, se a gente fizer retas paralelas, a própria definição de retas paralelas diz que a distância entre elas tem que se manter a mesma. Por isso que não faz sentido dizer que retas paralelas se encontram no infinito, porque lá no infinito eu vou ter que medir a distância e eu vou medir a mesma distância entre elas. Por que a gente diz isso, que retas paralelas se encontram no infinito? Porque é o seguinte, quando a gente olha uma estrada, a gente tem a sensação de que a estrada está ficando fininha, né? A estrada é do mesma espessura sempre, uma estrada reta, longa, BR, lá tu olha, tu tem a sensação de que ela está ficando fina. Chega uma hora que lá longe, se a estrada for muito longe, que tu nem enxerga mais a espessura dela, parece que ela afinou tanto que desapareceu. Então, e eu pergunto a vocês, por que nós temos essa sensação de que retas paralelas vão se aproximando? Vai ficando cada vez mais longe, daí o objeto vai ficando menor. Isso, mas por que o objeto vai ficando menor? O ângulo do qual tá bem. Isso, lembra disso? Não, é isso que eu queria que vocês lembrassem disso. Por que a gente tem essa sensação? Por que quando eu olho o cara de longe parece pequeno, eu olho uma pessoa que é menor de perto, meu Deus, que grande essa pessoa? Por causa da movimentação angular que tu precisa para poder enxergar o objeto, certo? Uma pequena movimentação angular do olho aqui na proximidade do meu olho gera lá longe uma grande movimentação de distância. Concorda comigo? É por isso. Mas fisicamente não faz sentido a afirmação de que retas paralelas se encontram no infinito. De qualquer forma, a minha pergunta para o meu professor foi, professor, peraí, tu bota um objeto lá no foco. Tu fala que a imagem é imprópria, eu entendo, porque lá em casa minha mãe tinha um espelho de aumento e eu fui no foco, me coloquei no foco e vi que eu não via nada, vi um borrão. Então para mim, imagem imprópria ficava absolutamente inteligível. Mas eu perguntava para ele, por que tu fala que a imagem forma-se no infinito? Se eu estiver infinitamente distante do espelho, eu conseguiria focalizar a imagem se eu olhasse para o espelho? E nessa hora ele não conseguia me responder. Hoje eu posso te afirmar, sim, essa é a ideia. Se eu botar um objeto aqui, bem no... para que eu pudesse enxergar a imagem gerada, que é imprópria, eu teria que estar não no infinito, porque o infinito, né, não existe essa posição. Mas eu teria que estar muito, muito distante do espelho para que a luz que entrasse no meu olho pudesse formar uma imagem. Certo? Não tem como descobrir essa. A gente usa isso na posição oposta. Porque olha só, quando o objeto se afastou, a imagem estava pequena, não é isso? Se eu afastar ainda mais o objeto, a imagem vai se contrair ainda mais e estar cada vez mais próxima do... É isso? Pensa bem, se quando o objeto está no foco, a imagem está no infinito,
infinito, quer dizer que quando o objeto estiver no infinito, a imagem vai estar no... Isso a gente usa todo dia, foi assim que a gente descobriu que o universo tem 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas em média. Porque a galera, na hora de apontar um espelho de um telescópio lá para uma galáxia que está a vários bilhões de anos-luz, ela está tão distante, que é como se esse objeto estivesse no... Aonde que eu vou colocar o sensor da câmera fotográfica para poder captar a imagem com nitidez? No foco. Por isso que os raios paralelos que vêm lá do infinito se encontram exatamente no foco. Então os caras descobriram o seguinte: se a gente quiser descobrir como é que é o universo lá na PQP, é só a gente fazer um super espelho. Quanto maior for o espelho que a gente produzir, melhor vai ser a imagem que vai se encontrar no foco, porque os objetos estão no infinito, muito distantes. Tá, mas essa distância aumenta em relação ao espelho? Tipo, a distância, se o espelho for maior, tu vai conseguir ver um planeta, por exemplo, mais de perto? Tu vai conseguir ver ele mais de perto, por quê? Porque quanto maior é o espelho, mais luz vindo daquela região vai bater no espelho e vai ser refletida no foco, que é onde vai estar o sensor da câmera. Se eu tenho um espelho pequeno, eu vou jogar pouca luz nesse sensor. Na hora que ele for dar ampliação, vai pixelar, não vai ter boa qualidade. Ou seja, qual que foi o grande desafio dos construtores de telescópios que nos permitiu conhecer melhor o universo? Foi construir espelhos cada vez maiores. Qual é o problema de construir um espelho super gigantesco? Vocês sabem do que espelho é feito? Areia. É areia, é vidro, é areia derretida, é vidro com uma camadinha pintada, né, de alumínio ou de um outro metal mais reflexivo na parte né, de fora desse espelhinho. O problema é que eu vou ter que cozinhar isso aí, não vou? E vou ter que esquentar a areia até derreter, formar o espelho e depois de aquecido, resfriar. E quando a coisa esquenta e esfria, dilatação térmica, quebra, pode quebrar, concorda comigo? Ou seja, os caras começaram a ter um problema técnico. Meu Deus, para eu poder conhecer o universo, eu vou ter que fazer um super espelho esférico. Só que eu tenho dificuldade de fazer isso, porque na hora de esfriar ele quebra. Aí um cara resolveu, não, vou fazer o maior do mundo. Resolveu fazer um espelho com 8 metros de diâmetro. 8 metros de diâmetro, um único espelho numa única peça. Esse espelho ele ficou 6 meses resfriando depois de sair do forno, para não trincar. Muito devagar, né? Muito devagar, imagina, menos de 1 grau por dia. 6 meses, resfriando lentamente. E depois que ele parou de ser resfriado, ele ficou 5 anos sendo polido. Por uma máquina polidora, não é por um senhorzinho polido, né? Uma máquina polidora, 5 anos, para dar a precisão perfeita, para as imagens ficarem nítidas. Sensor no, porque os objetos estão no, raio que chega paralelo, no foco, bem no foco os sensores da super máquina fotográfica, certo? Hoje a tua máquina fotográfica é mais poderosa do que esse telescópio, né? O sensor fotográfico desse telescópio que já faz mais de uma década que foi construído. O problema, sabe qual foi? Quando eles foram montar o espelho muito pesado que era pelo seu próprio peso, se curvava um pouquinho. E qualquer curvatura que ele tinha, a imagem não ficava nítida. Mas o Japinha não desistiu. Ele pensou, vou colocar sensores embaixo desse espelho. O sensor vai perceber o quanto o espelho deformou e eu com um atuador pneumático vou devolver o espelho na sua posição. E foi assim que a gente descobriu que existiam galáxias a 12 bilhões de anos-luz da Terra. A luz dessa galáxia que hoje é observada aqui na Terra saiu dela há 12 bilhões de anos atrás. 2 bilhões de anos depois do universo ter se formado. Por isso que a imagem dessa galáxia é uma imagem do nosso passado. Certo? Bacana, né, cara? A gente conseguiu confirmar que a teoria do Big Bang batia com esse dado das galáxias mais distantes, mais antigas que a gente fotografou aqui. Só que não parou por aí. Os caras queriam mais, eles queriam enxergar mais e mais distante. Só que como os espelhos já estavam muito gigantescos e dando trabalho para construir, tu imagina, 1 década para construir um telescópio. Quando a tecnologia, quando ele foi projetado, quando ele ficou pronto, a tecnologia dele já era obsoleta. Tristeza isso, né, cara? Tu imagina? Aí os caras pensaram, pô, que tanto que a gente é, vamos picotar esse espelho, fazer um monte de espelho pequenininho. Aí a gente posiciona eles de tal forma que o todo parece ser um super espelho gigantesco, mas são várias placas pequenas, assim a gente pode ir aumentando ele quanto a gente quiser. Ah, não gostamos, queremos mais, vamos botar mais partes, só muda a curvatura dele, certo? Então é assim que hoje a gente consegue imagens dos confins do universo, com esses espelhos que agora já não são mais únicos, são espelhos seccionados, várias partes hexagonais que vão se encaixando para formar um super espelho, né? E que loucura, gente que se dedica a vida toda para poder obter essas imagens dos confins do universo e fazer com que a gente entenda o que é o universo, o que é a vida e se ela talvez possa existir em outros lugares, né?
A gente chega ao ponto hoje de ter imagens tão precisas de planetas distantes que a gente consegue medir a composição da atmosfera do planeta, a gravidade do planeta, se tem água, se não tem, se tem vulcão, se não tem, atividade vulcânica, que hoje é uma coisa que é sabida, é importante o planeta ter atividade vulcânica para ter vida. Tu vê, hoje a gente vê, tem magma derretido dentro do planeta, que se não tiver nem adianta olhar, porque a chance de ter vida cai drasticamente. Loucura, né? Que bacana, cara. Tu vê, a gente não tem noção de que a ótica que a gente estuda aqui é uma parte da ciência que nos fez conhecer um pouco melhor o universo. Grande nome dessa área, Edwin Hubble. Esse Hubble foi o cara que percebeu que muitos dos pontinhos no céu não são estrelas, e sim galáxias. Imagina tu olhar um pontinho de luz e aquele pontinho de luz ter 100 bilhões de estrelas. Uma loucura, né, cara? Chega de conversa fiada, vamos agora a exercício. Página? Qual? Página 30, exercício. Eu corrigi 2 já, hein? Corrigi a 5 e a 7. Agora falta... Beleza, vamos começar pela 6 então. Além dessa equação que eu não forneço, 2 outras equações. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é o I? Tamanho da imagem. Beleza, altura da imagem, ó. A altura do objeto, regra de sinal, para cima, para baixo, simples assim. F, P e P' não são grandezas medidas na vertical, são grandezas medidas na horizontal. O que é o P? Pode ser posição do objeto, ou seja, distância do objeto até o vértice, P'. Posição da imagem ou distância da imagem até o vértice, F. Distância focal, né? O Fzão é o ponto, que é o foco, o Fzinho é a distância focal. É importante saber que está do lado da luz, mas se está nas trevas, menos. Pode pensar assim, né? Porque o que está nas trevas é virtual. Aí é menos, lembra? Não é tão gostoso. O que está do lado da luz é real, positivo. Essa é a regra de sinal. Por que eu uso essa regra de sinal? Porque essa é uma coisa que perturba o aluno. Se tu vai na apostila, tem uma lista enorme de coisas a decorar. Cada sinalzinho daquele, cada letra tem uma regra própria. Eu acho bobo isso, não precisa? Pra cima? Pra baixo? Quem que eu estou falando? De quem eu estou falando? De I e de O. Do lado da luz? Nas trevas. Para quem estou falando? F, P e P', distâncias medidas na horizontal. Uma regrinha prática fácil de decorar. Isso aí é só a imagem tipo, de negativo, para essa imagem for assim, isso for assim é... Isso serve para o I e para o O, né? Que são grandezas medidas na vertical. É isso aí. Ô galerinha, eu revisei o espelho côncavo, 4 situações, eu não revisei a última situação do espelho côncavo, que é essa aqui, ó. Alguém pode me ajudar? Quais são as características da imagem nesse caso? Deixa eu ver. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Realmente os raios estão afastando, eu tenho que prolongar para poder desenhar a imagem. Ó, pena, a imagem não vai se formar toda, ele fica maiorzona aqui. Ó. Características da imagem. Virtual, como o amigo falou. Direita e maior. É quando eu uso o espelho de aumento. Lembra? Todo espelho de aumento é um espelho do tipo côncavo, onde o objeto tem que estar entre o foco e o vértice. É isso aí, entre o foco e o vértice. E último, o espelho convexo. Alguém lembra a característica? VMED. O que significa VMED? Virtual, menor e direita. Pô, pensa bem, você vai encolher. Qual é o objetivo de eu usar um espelho convexo se vai encolher? Eu pergunto, para que eu usaria um espelho convexo? Que geralmente eu quero usar um espelho ou para me ver do jeito que eu sou, ou para aumentar uma coisa para eu poder ver melhor. Isso porque, o que eles querem lá no ônibus? Por que lá no ônibus tem um espelho convexo ou nas lojas de conveniência às vezes, né? É como se fosse uma câmera. Tu pode ficar olhando e tu vê um espaço maior. Ah, legal, é isso que eu queria saber. Né? Na verdade tu vai ver menor as coisas, tu vai ver as coisas pior, mas tu vai ver mais coisas ao mesmo tempo. Isso significa aumentar o ângulo, aumentar o campo visual, certo? Deixa eu ver se tu consegue entender o que eu quero dizer, olha só. Imagina um espelho plano. Um espelho plano, eu tô com o meu olho aqui, ó, o meu olho ali. O que eu consigo enxergar através desse espelho plano? Isso é chamado campo visual. É a região que eu consigo ver através do espelho.
Sabe como é que eu determino o campo visual de um espelho plano? É só fingir que o cara é o Superman e soltar raio laser pelo olho. Sim, raio laser. Como é que são as leis da reflexão? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de... Tu concorda que esse seria o raio laser refletido no espelho partindo do meu olho? Raio laser. Soltou o raio laser. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo que estiver entre os raios lasers refletido pelo espelho é o campo de visão. Parece meio absurdo, né? Pessoal, peraí. Eu não solto o raio laser do olho, não me enrola. Não me engana. Só que da luz passaria. Não é tipo... Como é que eu posso usar uma brincadeira idiota como raio laser partindo do olho para provar qual é o campo visual de um espelho? Como pode isso? Por que o objeto aqui eu não enxergo através do espelho e o objeto aqui eu enxergo através do espelho? Por quê? Tem a ver com a luz. Tem a ver com a posição do estátua também. Pois é, cuidado, gente. Ó, quando eu boto o meu olho aqui, o meu corpo não interessa, tá? É o olho e nada mais, não existe nada além disso. Porque tu concorda, se a pessoa for grandona aqui, alguém estiver atrás dela, escondida, ela não enxerga. Campo visual, então, aqui no ensino médio, ele é bem simplificado. Tu imagina o olho da pessoa e esquece a pessoa. Beleza? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, por que eu tô brincando com um raio laser e é verdade o que eu tô falando? Porque os raios de luz são rever... Não tem raio saindo do meu olho, tem raio chegando no meu olho, concorda comigo? Mas qual é o raio extremo que pode bater no espelho e penetrar no meu olho? É o raio que chega aqui, né? Concorda comigo? Um raio que chegar aqui pode bater no meu olho? Pode. E aqui? Aqui. O raio que chegar aqui? Não, passa reto, não bate no espelho, como é que vai bater no meu olho? Como é que eu vou enxergar? O que eu quero te dizer é que se tu fosse tirando infinitos raios do ambiente para bater no espelho e atingir o teu olho, tu ia ter que ter sorte de acertar os raios extremos. Então faz o contrário, pô. Pega o olho da criatura, solta um raio que bate na parte inferior e na parte superior do espelho. Reflita eles. Os raios são reversíveis. Assim, desenhando os raios extremos, eu sei tudo o que eu vejo através do espelho e tudo que eu não vejo através do espelho. Tu viu como é simples definir o campo visual de um espelho? É só pegar dois raios saindo do olho da pessoa. Um refletindo na extremidade superior, outro refletindo na extremidade inferior do espelho. Tudo que estiver entre esses raios refletidos chama-se campo visual. Agora observe, o que tu acha que ia acontecer se eu curvasse o espelho dessa maneira? O campo visual ia aumentar ou diminuir? Ia diminuir, né? Esses raios iam bater e não iam refletir para cima, iam voltar quase sobre eles mesmos. Ou seja, o espelho côncavo tem um campo visual menor do que um espelho plano. Se eu torcer para o outro lado, se eu torcer o espelho para o outro lado, olha lá o que vai acontecer, cara. Oh! Reta normal, reta normal. Oh! Jezebel! Dá pra ver quase 180 graus através do espelho. Em vez de tu pagar 3 cabeças de bagre para ver se a tua loja vai ser roubada, tu paga um só, bota 2 espelhos esféricos e o cara fica ali. Só trocador. Exatamente, só com... A maior vira automático, né, cara? O cara fica meio... E aí, viu algumas situações, tem que aprender a usar, né, cara? Eu, no meu trator, na minha D20, que eu chamo carinhosamente de trator, né? Só deve ter visto passando por ela. Adoro aquele carro, cara, impressionante. Eu botei duas coisinhas pequenininhas nos retrovisores, certo? São 2 espelhos convexos para poder aumentar o meu campo de visão. Só que aquilo é um perigo de usar. Se o cara não sabe usar, porque tu olhar, tem um motoqueiro, tá tão pequenininho, tá longe. Matou o motoqueiro. Então assim, tu tens que aprender a usar aquele espelho convexo para ver se tem alguma coisa. Se tem alguma coisa, não vai. Porque a distância está completamente deformada. Aí tu vê, tem alguma coisa, tu confere no grandão para ver se tu sabe a distância. Isso tem um bom senso, né? Porque hoje em dia tu sabe, tu tá de carro na paz ali, os caras estão te passando pela lateral. Vai fazer uma conversão, não é por mal. O cara olha uma vez, o cara não tava. Quando tu vai converter, o cara saiu e aí tu mata o cara. E quando tu mata uma pessoa no trânsito, apesar do Brasil ser uma desordem isso, né, e não ter justiça nisso, tu nunca mais vai te perdoar se tu é uma pessoa normal, entendeu? Tu, 10 anos depois, 20 anos depois, tu vai acordar no meio da noite e vai lembrar, puta, aquele cara que eu matei. Tá entendendo? Isso tu nunca mais volta ao normal. As pessoas normais, quando estão envolvidas com a morte de alguém, mesmo que ela não seja culpada de tudo, isso é difícil carregar. Então tem que tomar cuidado. Então cuidado com essa história de ótica, hein, galera? Espelho convexo, ele é ótimo, porque ele aumenta, mas a distância não é verdadeira. Não se iluda com a distância. Beleza?
Agora chega uma outra revisão e até aprendemos algo a mais, campo visual. Será que dá tempo? Questão 6. Para evitar acidentes de trânsito foram instalados espelhos convexos em alguns cruzamentos. Isso é perigoso. A experiência não foi bem sucedida. Te juro que eu não li a questão antes de falar disso. Te juro, juro. A experiência não foi bem sucedida porque, como os espelhos convexos fornecem imagens menores, perde-se completamente a noção de distância. Parece piada. Para perceber este efeito, suponha que um objeto linear seja colocado a 30 metros de um espelho convexo. O que eu anoto nos dados? Parabéns, é assim que tem que treinar, cara. Eu já ia aprendendo a enxergar os dados. 12 metros de raio. Menos 6, porque o raio de curvatura é 12, a distância focal é 6, mas como é convexo, essa é o que deixa a galera fora na UFSC. O cara da UFSC ele não bota que é menos, ele só fala que é convexo. E lembra que o foco do espelho convexo está nas trevas, está do lado escuro do espelho, é negativo esse foco. Letra A, a que distância do espelho seria vista a imagem desse objeto? Está pedindo P', 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu não deduzi essa equação para vocês, porque aqui eu vou deduzir essa equação, é a semelhança de triângulo. Alguém lembra, eu cheguei a falar quem foi que deduziu essa equação pela primeira vez? Um matemático alemão? Gauss? Friedrich Gauss, equação dos pontos conjugados de Gauss. Vocês vão falar muito em Gauss ainda. 30 mais 1 sobre P', mais passa menos, mínimo entre 30 e 6 é o próprio 30, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, menos 6 sobre 30 igual a 1 sobre P', cuidado com essa matemática básica, menos 5, era o que? Metros. Caramba, olha que loucura, bicho. Tu olha e parece que ele está a... Não, ele está de fato a 30 metros, né? Tu tem a sensação de que ele está a 5. Absurdo, então é o contrário, vai dar segurança. Não, mas como a pessoa está vendo a coisa pequena, ela tem a sensação de que aqueles 5 metros ali é só ela está iludida, não está tão perto assim. Esse que é o problema. Mesmo dando a sensação de que está mais próximo do que está, a pessoa acredita que é só um efeito do espelho e achar dá tempo. E não acaba não dando tempo, esse é o risco. Então tem que estar treinado para saber usar o espelho. Professor, o foco... Não entendi, tipo, onde é que o foco... Por que o foco está nas trevas? Isso, é uma sua boa pergunta, garoto. Aqui está a galera, aqui está o mundo, aqui está a luz, isso aqui está preso no retrovisor do cara. Então não tem nada ali atrás. E aí o centro de curvatura está ali, ó. Esse centro de curvatura ele é virtual, na verdade, né? Porque a parte real do espelho, digamos, é a parte da frente, onde a luz passa. Tudo que eu fizer desenhado para lá é prolongamento, é virtual, não existe. Tá, mas por que certo? o centro de curvatura é lá? Tipo do... Ah, tá, fechou. Beleza? É isso aí. Mas é importante fazer essa pergunta, Elias. Nem sempre, né, é fácil enxergar esses detalhes aí. Ah, que interessante, ó, o cara da apostila errou. Não. Ele errou. Ele amador. Ele colocou centímetro. Eu tô de sacanagem, né? Quantas vezes eu errei isso? Ele colocou centímetro, mas tu vê, um cara que é um corretor da apostila, né? Pô, uma coisa que era pra estar redonda e o cara esqueceu de transformar a unidade. Acontece. Letra B. Se substituíssemos o espelho convexo por um espelho plano, a que distância deste espelho seria vista a imagem daquele objeto? Se substituíssemos esse espelho por um espelho plano, a que distância deste espelho seria vista a imagem do objeto? Se fosse plano o espelho. 30, né? É igual, lembra? É igual, né? Certo? A distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho à imagem para o espelho plano. Mas eu quero fazer conta. Eu quero muito fazer conta. Como é que eu posso fazer a conta e provar que no espelho plano isso vai acontecer? Tira o negativo do 6. Não. 1 sobre F igual a 1. Cara, ó, é muito bonito o que vai acontecer aqui. É o poder da matemática que nós vamos ver mais uma vez. Primeira pergunta, ó. Isso, espelho plano, cara. Né? Espelho convexo, né? Espelho menos convexo.
espelho plano e eu posso começar a girar para o outro lado, né? E começou a virar espelho cada vez mais côncavo. A pergunta é, o que está acontecendo com esse espelho plano? Na hora que eu for fazer esta conta, porque o P eu sei, né? Não é isso? E eu quero achar o P'. Eu quero saber o que vai ali no F do espelho plano. Ó. Qual é a distância focal de um espelho plano? Deixa eu fazer aqui mais a última ajuda, hein? Última ajuda, hein? Isso era uma ajuda. É que tem que ser devagarzinho para ver se teu cérebro sozinho resolve. Qual é o foco melhor? Qual é o raio de curvatura de um espelho plano, cara? Pois é, parece coisa tão absurda. Qual é o raio de curvatura? Quando tu olha, claro que tem. Quando tu olha a linha do horizonte, quando tu estás no mar, nessa ilha, tu tem a sensação de que a linha do horizonte é o quê? É uma reta, ela não é? Qual é o raio de curvatura de uma superfície plana? Meu Deus, como assim? Olha só esse raio, gente. Olha só esse raio. Claro. Para isso aqui ficar plano, quanto que seria que ter o tamanho do raio? Não. Quanto menor ó, o raio, mais curvo fica. Para ficar plano, o raio tem que aumentar. Aumentar para quanto? Infinito. Infinito. Claro. Eu demorei a digerir, mas essa aqui já não é mentira. Ó. Aquela história que retas paralelas se encontram no infinito, bobagemzinha. Agora, dizer que uma reta é uma curva com raio infinito é fato. Claro que faz todo sentido. Uma reta é uma curva, só que o raio dela é tão grande, que tu olhando ela parece que ela é uma reta. Lembra do teu, porra, a linha do horizonte é a prova disso, gente. Tu tá no horizonte, tu olha, porra, minha terra é plana. Aí tu se afasta um pouco, meu Deus, é uma bola. Sabe qual é o raio da curva, daquela curva que tu vê quando tu olha o horizonte? Aquela curvinha só tem 6.500 quilômetros. Tá muito longe do infinito. Quando tu olha uma curva de raio 6.500 quilômetros, tu jura que é uma reta. Tu jura que é uma reta e não é. Pega uma régua, bota ali, é uma reta, não é. É só porque o raio é grande. Tu imagina o raio infinito. O dia que tu desenhar uma curva de raio infinito, tu vai ver que é uma reta. É que tá curvando tão pouco, entendeu, gente? Tão pouco que tu teria que passar a existência do universo para tu poder enxergar essa curvatura. Teria que se afastar tanto para poder enxergar a curvatura que tu jamais enxergaria ela. Uma reta é uma curva de raio. Se o raio de curvatura de um espelho plano é... Qual é a distância focal de um espelho plano? Infinito sobre 2, que é um número... infinito. Agora olha que bonito, olha que bonito. Não imaginava que ia fazer conta com o infinito tão cedo, né? Tem R$1, vou dividir para infinitas pessoas. Zero. Pega R$1, vai dividir para 1.000 pessoas, vai dar 0,001. E para 1 milhão de pessoas vai dar 0,00001. Para infinitas pessoas vai dar 0. Olha que bonito. 1 dividido para infinito dá 0, é igual a 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Mais passa para o outro lado, menos 1 sobre 30. Invertendo os dois lados, por que menos 30? Porque é virtual. Tu vê, o amigo respondeu de cabeça porque ele lembrava que no espelho plano, a distância do objeto ao espelho era a mesma da imagem ao espelho. Mas se o cara lembrar que o raio de curvatura de um espelho plano é infinito, e lembrar que 1 dividido por infinito dá 0, ele pode até usar a equação para provar isso. Claro que ninguém vai fazer isso, não precisa, né? Mas, cara, eu só fiquei sabendo que isso funcionava meio que por conta própria. O professor perdeu essa oportunidade de mostrar que divisão por infinito tem aplicação em ótica, cara. Divisão por infinito tem aplicação em ótica, aplicação importante em ótica. Inacreditável, olha só que loucura. Deu para provar matematicamente aquilo que o amigo afirmou. Se fosse um espelho plano, a distância da imagem ao espelho seria 30 metros, certo? Então era só responder 30 metros, a gente acabou fazendo a prova e dei uma provocada em vocês. Se tu for perceber, no primeiro ano eu já tinha dado essa cutucada na galera, a respeito de que uma reta era uma curva, né, de raio infinito, mas é uma coisa que não é fácil de digerir. Outra, uma vez eu até te falei,
Tu até decorou de repente por alguns dias. Mas não foi que nem eu vi dois alunos que, puta, caiu a ficha de um jeito que aí nunca mais esquece, entendeu? Que tu olha, como é que eu não enxerguei que uma reta é uma curva de raio infinito? Eu demorei anos a digerir essa informação, eu achava que era uma piadinha idiota, entendeu? Depois que eu vi a verdade matemática por trás disso. Muito obrigado. Ô galerinha, olha só. Letra A e letra B da 6 morreu. Vamos pra... Qual era a outra? Ah, não, tem 8. A 8 eu pedi também, não pedi? Quanto tempo eu tenho? Nada! Sim, sim! Questão 8 para encerrar aqui. A 9 a gente deixa para a próxima aula. Questão 8 falava o seguinte, então. Um espelho côncavo de raio de curvatura 2 metros. O que tu anota? F igual a 1 metro. A que distância do centro do espelho? Olha que perigo, ele está perguntando a distância até o centro. O P e o P' é a distância até o vértice. Uma pessoa deve se posicionar sobre o eixo do espelho para que a ampliação de sua imagem seja A igual a mais 2. Ele foi querido ter falado que era o A. Ele poderia ter falado só a ampliação seja o 2. O cara teria que lembrar que a ampliação é o A. E aí, pessoal? Vocês concordam que se eu descobrir o P primeiro, depois eu posso fazer um esboço da situação e achar a distância, né, da pessoa até o centro? Como é que eu vou achar o P nessa situação, então? A igual, eu não preciso copiar I sobre O, eu posso copiar direto igual a menos P' sobre P, obrigado. O A vale 2. O P' eu quero descobrir e o P também. Xi, e agora? 2P igual a menos P' ou P' igual a menos 2P? Tu que sabe? Não conseguimos. Qual outra? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quanto é que é a distância focal? 1 metro. 1 sobre 1 é igual a 1 sobre P mais, no lugar do P', menos 2P. Se o aluno não tem um pouquinho de álgebra básica, aí ele fica nervoso nessa hora, né? Mas o mínimo entre P e menos 2P, pode ser 2P, menos 2P, até P funcionaria, né? Divide dá 2, multiplica dá 2. Divide dá menos 1. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Fica 1 é igual a 1 sobre 2P, 2P igual a 1, P igual a 1 dividido por 2, 0,5 metros. Mas cuidado, ele não queria o P. Tá, achou o pé, bota ali no dadinho. Então, ó. Vou botar tudo aqui. Ah, mas peraí, só deixa eu ver uma coisa, peraí. Ele quer o P, não é? Nós já achamos o P, certo? Sim, mas... Vamos fazer um esboço do que está acontecendo? O espelho é côncavo, não é, galera? Tem foco e tem centro de curvatura. Que distância é essa aqui? Distância focal, 1 metro, não é isso? Aonde o objeto está? A 0,5. O objeto está bem aqui na metade, ó. Aqui está o objeto. A pessoa, no caso. Concordam? Ele pediu o quê? A que distância do centro do espelho, em centímetros, uma pessoa deve se posicionar? Ele quer saber essa distância aqui, ó. Isso aqui também é 1, concordam comigo? Sim. Ou 100 centímetros, se vocês preferirem. Isso aqui é meio metro ou 50 centímetros, então ao todo 150 centímetros. O difícil era no final pensar um pouquinho onde é que o cara estava, né? Pra não confundir com a posição da pessoa. Então 150 centímetros. A distância entre o foco e o centro de curvatura é a mesma distância entre o foco e o espelho. Isso. O foco é o ponto médio entre vértice e centro de curvatura. Agora, eu vou até ler de novo. A que distância do centro do espelho? Centro do espelho é o centro de curvatura, né? Porque isso aqui, ó, chama-se o que mesmo? Vértice. Pô, tá ruim, hein? 2 seguidas, coitado, não estava num dia bom. Ele só calculou os 50 centímetros, ele só calculou o P deu 50 centímetros, ele parou por ali. Ele calculou a distância da pessoa até o espelho, não até o centro do espelho. Certo? Então tu vê, até o cara que está acostumado caiu na própria pegadinha que ele criou. Certo? Beleza? Então o cara esqueceu de somar. A resposta, galera, é 100 mais
50, eu quero a distância até o centro, é 150 centímetros. Certo? Beleza. Galera, muito obrigado pela paciência e pela atenção. A gente continua na próxima. Estamos bem encaminhados aí. Bom recreio para todos.